Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos Rogério, sou professor de Química. Hoje nós vamos relembrar uma aula do Centro de Mídias do dia 21 de junho sobre condutibilidade dos metais. Pessoal, a habilidade dessa questão é construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre elétrons e núcleos. Bom, o que nós vamos discutir agora é sobre a questão proposta após a aula do Centro de Mídias. Após assistir a aula do Centro de Mídias sobre condutividade elétrica dos materiais, marque a alternativa correta. Então, tinha lá 5 alternativas. A primeira, somente os líquidos podem conduzir eletricidade. A segunda, as águas são isolantes elétricos. A terceira, os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica. A quarta, os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. E a última, um material é melhor condutor que o outro quando possuir valor de condutividade elétrica maior. Então, para a gente responder essa questão, vamos fazer um resumão desse assunto, tá? E aí a gente vai discutir cada uma dessas alternativas, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá então. O que é condutividade elétrica? A condutividade elétrica é uma propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior a sua capacidade de transportar eletricidade. Quando um determinado material conduz eletricidade com facilidade, ele é denominado de condutor. Caso ele não conduza eletricidade, é chamado de isolante. Bom, aqui nós temos alguns tipos de condutores. Então, são aqueles materiais que conduzem eletricidade. Nós podemos classificá-los em sólidos, líquidos ou gasosos. Sólidos, também chamados de condutores metálicos, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons. Então, aqui a gente engloba todos os metais. Líquidos, também chamados de condutores eletrolíticos, caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, cátions, e negativas, ânions. Essa movimentação em sentidos opostos cria corrente elétrica. Aqui nós podemos dar como exemplo a água com sal, água salgada. Gasosos, também chamados de condutores de terceira classe, caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions. Mas, ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. Bom, aqui para complementar, nós temos então o que são os materiais isolantes. São aqueles que também chamados de dielétricos, que verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Por quê? Porque os elétrons isolantes eles ficam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. Tá? É diferente dos que são condutores. Condutores, os elétrons ficam livres. São exemplos de isolantes elétricos a borracha, o isopor, a lã, a madeira, o plástico, o papel, o vácuo e o vidro. E os materiais que são semicondutores são aqueles que possuem comportamento uma vez condutor, outra vez isolante, mediante as diferentes condições físicas, aí principalmente temperatura, pressão. Tá? Como exemplo, nós temos aqui o silício e o germânio. A primeira alternativa é falsa. Ela fala que somente os líquidos podem conduzir eletricidade, e nós vimos que isso não é verdade. Os sólidos e os gases também podem. A alternativa B também é falsa, porque ela fala que as árvores são isolantes elétricos. Na verdade, isso é uma pegadinha. A gente pensa, madeira é isolante, mas é a madeira seca. A árvore ela tem líquido, né? Ela tem água, então ela conduz eletricidade. Tanto é que quando tem uma chuva com tempestade, não é recomendado ficar embaixo de uma árvore, porque pode cair raio e a eletricidade pode afetar quem estiver embaixo, né? Por isso é falso. A letra C também é falsa. Ela diz assim: os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica.
Qual é o erro aqui? Aqui está dizendo, o erro aqui é na partícula que eles falam, prótons. Na verdade, nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de valência. Tá? Então, o erro aqui é os prótons e não os elétrons, por isso que ela é falsa. A letra D também é falsa, ela diz assim, ó, os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. E é o inverso, né? Isolante possui baixa condutividade elétrica, por isso que ela é falsa. A alternativa E, a última, né, é a correta. Ela diz o seguinte, um material é melhor condutor que outro quando possui valor de condutividade elétrica maior. Essa é a verdadeira, tá bom? Então, se você acertou, parabéns. Agora, se você errou, não vai errar mais, tá bom? Forte abraço.